Olá, boa noite. Que satisfação de estar aqui com vocês, inaugurando essa série de lives do canal Instituto Reconvexo. É uma honra ser uma das pessoas a estar nesse momento inaugurando, nesse momento trazendo assuntos importantes de utilidade pública e compartilhando conhecimentos com vocês e adquirindo mais conhecimento, porque hoje nós vamos aprender muito. Eu quero, já de início, agradecer ao Instituto Reconvexo, na figura do Mário Vilhena. Professor Mário Vilhena, muito obrigada pelo convite. É uma felicidade, uma honra estar aqui inaugurando o canal. Eu espero que nós tenhamos aí uma boa sorte, né? Estamos enfrentando uma pandemia, enfrentando uma situação complicada que nos tira um pouco das salas de aula, que é uma atividade mais normal das realizações do Instituto Reconvexo, e vamos agora passar para as lives abertas para que mais pessoas possam conhecer. Então, o que eu quero dizer é que tenhamos sorte, apesar de tudo que o mundo está vivendo, mas que tenhamos sorte para adquirir mais conhecimento, compartilhar conhecimento, sobretudo a respeito desta doença que é Lyon, que é uma doença rara, é uma doença que afeta as células. Bom, vamos deixar a doutora explicar, não vou falar nada. Então, o Lyon, a neuropatia óptica de Leber, que é o carro-chefe de defesa e de preocupação do Instituto Reconvexo, essa doença que afeta milhares de pessoas no mundo inteiro, que ainda não tem cura, ela é, como eu disse, o carro-chefe do Instituto Reconvexo. E o Instituto Reconvexo, ele está à disposição de todas as pessoas que queiram conhecer mais sobre o assunto. Para os familiares também é estendido o atendimento e a oportunidade de conhecer mais. O Instituto Reconvexo já realizou, nesses últimos 3 anos, 2 conferências internacionais aqui em São Paulo, onde pudemos fazer a ligação entre as pessoas que têm Lyon, o movimento das pessoas que têm Lyon aqui no Brasil, com pessoas do exterior, além de fomentar e provocar ainda mais pesquisas, e discussões, tanto no espaço acadêmico quanto no espaço político, porque o Instituto exerce também uma atividade de advocacy sobre essa questão da Lyon, da neuropatia óptica hereditária de Leber. E para estar conosco aqui hoje, nós temos a doutora Maria Vitória. Doutora Maria Vitória, ela é médica oftalmologista, é especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, fellowship clínico em doença de retina e vítreo, e tem formação em oftalmogeriatria e reabilitação visual. A reabilitação visual ela é extremamente fundamental para quando uma pessoa descobre que tem Lyon, porque o Lyon ele vai se manifestar em vários níveis. Em alguns níveis são em perdas muito severas da visão, em outros níveis são em perda total. Então, seja muito bem-vinda, doutora, para conversar conosco. É um prazer, você que vem lá de Fortaleza, Ceará, formou-se no Juazeiro do Norte, passando, para nós são pontos turísticos, para você foi espaço de vida mesmo, né? Você passou por esses lugares e estudando a sociedade local, né? Se dedicando à oftalmologia, e nós só temos a lhe agradecer, porque não é a primeira vez, inclusive, que grupos de Lyon convidam a senhora, vou chamá-la de você é mais nova que eu, que convida você para estar falando sobre Lyon e falando sobre reabilitação. Então, hoje à noite, vocês que estão nos assistindo, aproveitem a companhia da doutora Maria Vitória de Oliveira Correia, essa oftalmologista, e eu quero de pronto já lhe fazer uma pergunta, porque o chat está assim, ó, tem um monte de gente perguntando, mas antes de chegarmos no Lyon, eu quero colocar assim num nível de conhecimento. O que é uma doença rara? O que leva, doutora, uma doença a ser considerada rara? Vamos fazer aqui o recorte no Brasil. Alô, boa noite. Cortou aqui um pouquinho, ficou falhando um pouquinho aqui a sua introdução, mas eu me sinto muito honrada, queria agradecer o convite de estar aqui hoje, inaugurando essa nova etapa do Instituto Reconvexo com vocês. Estou de portas abertas nos meus contatos, através do Instituto também. Agradecer em nome da Valéria
por ter sido tão delicada no convite, e me sinto verdadeiramente honrada. Então, para a gente abordar um pouquinho sobre o que seria uma doença rara, então, como o nome propriamente diz, são doenças que afetam um pequeno número de pessoas, considerando a população geral. Em termos de número, a OMS considera para uma doença ser considerada rara, ela considera que ela deveria afetar em torno de 65 para cada 100 mil habitantes, 100 mil pessoas. E recentemente a gente teve o dia em que foi comemorado o Dia das Doenças Raras, que é um dia raro, que é o dia 29 de fevereiro. Que nos anos em que o dia 29 não aparece, ele é comemorado no dia 28 de fevereiro. Então, para alertar as pessoas que existem doenças raras, que elas, em termos de população mundial, acabam se manifestando de uma forma não tão rara. Esse raro a gente pode considerar meio que relativo, porque existem cerca de 13 milhões de pessoas no mundo acometidas por doenças raras. Então, são doenças que são desafios diagnósticos para o médico, para os pacientes também, e que devem ser sempre lembrados. Certo. É raro, mas nem tanto, né? Porque cada vida é uma vida impactada por essa doença. E nós, como eu sou gestora Exatamente. e tenho uma preocupação muito grande, porque nós temos um recorte de doenças, que é um recorte pela maioria, mas essas minorias, que não é tão pouca gente, assim, no Brasil são 45 milhões de pessoas com doenças raras, né? É muita gente. Então, precisamos de políticas públicas para acolher, para atender, para amenizar as suas dores, né? E tem doenças que causam dores realmente físicas, além das emocionais, né? As doenças que causam esse impacto na vida de famílias inteiras, porque ter um doente raro em casa, toda a família acaba sendo impactada, muda-se uma rotina familiar por conta de uma doença rara, e esse atendimento às vezes não chega com tempo. Hoje o nosso recorte aqui é Lyon, né? Nós futuramente vamos trazer outras oportunidades também de outras doenças, mas nós gostaríamos de falar sobre Lyon. Nós, no cartaz, nós colocamos apenas Lyon, né? Tem o Lyon, e agora? Quais são os desafios e as possibilidades? E nós colocamos somente a sigla exatamente para provocar as pessoas a saírem procurando Lyon. O que é isso, Lyon? Né? Lyon é uma sigla que quer dizer, traduzido em português, neuropatia óptica hereditária de Leber, essa doença rara que acomete as células, e que a doutora vai explicar para nós por que ela chega no nervo óptico, por que ela se manifesta nos olhos da pessoa acometida da Lyon. Então, o que é Lyon, nas suas palavras, que são melhores que as minhas, porque você é especialista no assunto, e por que o nervo óptico, ou seja, leva a cegueira a pessoa que tem Lyon, doutor? Então, assim, vocês que convivem com o Lyon, né, tem, às vezes, até mais informação do que nós médicos mesmos, porque se investiga tanto, se vai tanto atrás de saber o que é. Então, eu tive contatos de colegas que falaram exatamente isso, mandaram mensagem, o Lyon, os que não são oftalmologistas, né, do que se trata realmente. Então, ela é uma doença genética, que, como você falou, Valéria, acomete o nervo óptico, e é causada por uma mutação, e essa mutação ela acontece num local específico do DNA das mitocôndrias, né, que vai levar a uma menor produção de energia pela célula e, consequentemente, a uma deficiência, a uma perda visual. E, caracteristicamente, essas células acometidas são as células de uma camada muito importante, que são a camada de células ganglionares. E os sintomas que os pacientes podem apresentar variam, o quadro varia bastante, mas ela começa com uma perda visual, que ela pode ser rápida, pode ser lenta, pode ser unilateral, e daí, às vezes, a dificuldade do diagnóstico, porque quando a gente pensa em uma doença hereditária, a gente pensa em um acometimento bilateral, geralmente é bilateral. As outras doenças retinianas genéticas, geralmente é bilateral. A gente vê alterações logo nos exames, nos dois olhos, mas Lyon traz essa dificuldade, às vezes, no início
do diagnóstico, porque ela pode vir bilateral, mas ser de forma assimétrica. Então, acomete um olho, e às vezes demora cerca de 1 ano para o paciente ser acometido no outro olho. Então, leva a uma confusão diagnóstica no início, né? Esse acometimento, ele pode trazer para as pessoas a perda da visão, geralmente no foco central, na visão central, e daí a grande dificuldade, porque o acometimento da visão central vai levar uma dificuldade na leitura, e com isso os pacientes rapidamente também procuram atendimento médico, porque eles notam logo o acometimento. Para os médicos oftalmologistas, é um desafio por acabar sendo raro e por essa confusão diagnóstica, porque não existe um exame específico, a não ser os testes genéticos, que mostrem para a gente que o paciente tem LOM. Porque no início, quando a gente faz a avaliação, a gente nota a perda visual, mas quando a gente faz o exame do fundo do olho do paciente, as alterações são muito leves. E mesmo os exames de diagnóstico também mostram alterações que são leves. E aí acaba, às vezes, retardando um pouco a história do diagnóstico. Às vezes leva o paciente a procurar mais de um médico e, com isso, retardando, inclusive, o início do tratamento. Certo. O Alexandre Santos, ele está perguntando sobre a injeção mitocondrial. A senhora tem alguma informação sobre isso? O que ele deve estar falando sim, isso daí deve se tratar da terapia genética, né? E a gente é a terapia genética, porque com a terapia genética você vai pegar um vetor viral, você vai colocar nesse vetor o DNA sem a mutação, o DNA que traz o funcionamento normal da célula, e você vai fazer essa aplicação lá nessa camada de células ganglionares que são as que estão com problema. E com isso essas células tenderiam a voltar a funcionar normal e com isso o paciente reabilitaria. Certo. E quais são os primeiros sintomas e qual que é a melhor maneira para diagnosticar LOM? Tem algum protocolo? Hoje já se tem esse tratamento desse assunto de uma forma um pouco mais sistematizada, que possa indicar para os médicos para sair dessa questão de diagnóstico errado? Já tem alguma coisa dentro da academia ou dentro do conselho que trate isso? Uma coisa muito importante, e no diagnóstico diferencial principalmente, um exame que é muito comum feito pelos oftalmologistas que estão investigando doenças do nervo óptico, é o exame de ressonância magnética. Então, se a gente, a princípio, suspeitar de uma neurite, tem que lembrar dos diagnósticos diferenciais. Quando você faz a ressonância magnética, nos casos dos pacientes portadores de LOM, a ressonância magnética não mostra alteração do nervo. Então, praticamente descarta essa possibilidade de ser uma neurite, e aí a gente vai investigar as neuropatias, no caso, as neuropatias hereditárias, que são as mais comuns, e dentre elas, a gente deve levar em consideração o Leber. Então seria isso, o diagnóstico realmente confirmatório seria com a avaliação genética, a gente mandar para estudo genético, mas antes disso a gente tem que ter a suspeita. E a suspeita vem de um exame oftalmológico bem feito, descartar outras possibilidades de doença e lançar a mão desses exames de propedêuticos que seriam um pouco mais detalhistas. E aí sim a gente viria as alterações, aliás, a falta de alteração na ressonância do nervo óptico, que daria essa pista bem importante para a gente. Certo. E qual especialidade, além da oftalmologia, né, que é a primeira que nós vamos pensar, penso em olho, penso em oftalmologista. E qual especialidade eu poderia procurar, além do oftalmologista? Existe esse desdobramento dessa doença? Que tem aí um atendimento com multiconhecimentos, com multiáreas, né, que pudesse ser prestado para o paciente? Em a gente tendo a suspeição, existe uma subespecialidade da oftalmologia, que é a neurooftalmologia, que mescla um pouco da neurologia com a parte oftalmológica. Então, o neurooftalmologista, ele está bem acostumado a lidar com esses problemas que tratam do nervo, da via óptica como um todo, e especialmente também do nervo óptico.
Entendi. E as pessoas poderiam, elas têm algum tratamento já comprovado, algum conhecimento sobre pessoas que se curaram de Lyon, que conseguiram recuperar essas células ou formar novas células? Me perdoe, assim, eu totalmente fora da minha área, eu estou aprendendo hoje. Aqui eu sou apoiadora do Instituto Reconvexo, né? Há muito tempo, desde a sua formação, mas os termos técnicos ainda não estou habituada. Mas a minha pergunta, basicamente, é, assim, morreu a mitocôndria, morreu, acabou, ou tem como recuperá-la, ressuscitá-la? Eu vou ser bem prática na minha fala, porque esse vídeo é para todos os tipos de linguagem e para mim também. Então, o que eu quero saber é, tem como recuperar essa mitocôndria, ou novas células deveriam ser produzidas através de medicamento, alimentação? O que fazer? O que tem sido feito, pelo menos tem sido tentado? Bom, então, em tendo descoberto que a alteração genética estava nas mitocôndrias, isso jogou uma luz muito grande no caminho do tratamento, porque quando a gente pensa em doenças mitocondriais, o problema está na geração de energia para aquela célula. Então, começou-se a investigar diversos medicamentos que poderiam facilitar ou retardar essa perda específica da produção de ATP pelas das mitocôndrias. Então, diversos antioxidantes foram testados, e um especificamente chamou muita atenção, que foi a idebenone. E começou-se a estudar a idebenone e começou-se a verificar que os pacientes que, ao ter o diagnóstico e iniciavam precocemente o tratamento com a idebenone, tinham uma desaceleração do processo de perda dessas células e, em alguns casos, inclusive a reversão. Então, em confirmando o diagnóstico de Leber, os pacientes que, de uma forma geral, têm até 1 ano de doença, quando a gente inicia esse tratamento, a gente consegue frear um pouco a velocidade de evolução e consegue, em alguns casos, também reverter o problema. Mas, claro, cada caso é um caso. E daí precisa ser avaliado os critérios pelo médico que acompanha para ver se ele se enquadra no uso dessa medicação. E a partir da terapia gênica também, abriu-se um leque muito grande. A gente já sabe a localização, quais são os genes mais frequentemente afetados, a gente já tem estudos mostrando que a gente consegue usar o vetor para colocar o gene correto lá na célula. Então, a gente acredita que em algum momento a gente vai chegar a uma terapia que realmente dê certo e que, inclusive, consiga reverter casos já mais avançados. Certo. E o efeito colateral do idebenone? Tem registros? Ou o idebenone é uma vitamina? De uma forma geral, ela é bem tolerada pelos pacientes. Embora se use uma dose alta da medicação, os efeitos colaterais são muito pontuais e variam muito assim com os pacientes, a desconfortos gástricos, eventualmente cefaleia, ou está mexendo um pouco no metabolismo celular de energia. Alguns pacientes podem relatar uma certa insônia no início da medicação, principalmente se ela foi iniciada à noite, então algum relato de demora no sono, na indução do sono, mas são efeitos bem tolerados. E com o uso da medicação, a maioria dos pacientes conseguem ter uma boa tolerância. Certo. E o idebenone, ele também faz parte dessa terapia gênica? Eu estou te perguntando isso porque eu li muito rapidamente, recentemente, que nos Estados Unidos, a Alemanha, a Índia e a Argentina já têm resultados promissores com terapias gênicas, né? Mas não falava de idebenone. E aqui no Brasil foi autorizado terapia gênica, mas é para um outro tipo de mutação, que é a distrofia hereditária de retina, DHR. Lyon ainda não está sendo discutido. O que é a terapia? A senhora falou no início, quando o rapaz falou da injeção mitocondrial, mas eu gostaria de um pouco mais de informações sobre como que funciona, como que ela acontece, uma terapia gênica.
Muito bem, então isso aí é bem recente, realmente, foi aprovado aqui no Brasil no ano de 2020, então no ano passado, já tinha sido aprovado pelo FDA, já havia sido aprovado pela Agência de Regulação da União Europeia, e aqui no Brasil, ano passado, finalmente ele foi aprovado, é o Voretigene Neporvernec, que é o nome genérico dessa terapia, desse gene que foi trabalhado na melhor forma possível e chegou-se como eu falei, o vetor genético, esse gene alterado, ele geneticamente ele foi colocado no indutor viral e com isso essa solução, esse preparo foi colocado lá no fundo do olho, na retina, onde estava tendo o problema da distrofia. E com isso observou-se que os pacientes não só tinham boa resposta, como essa resposta ela foi muito bem sustentada ao longo dos anos. Então é um medicamento que tem sido utilizado já há um certo tempo e já tem um segmento a longo prazo, quer dizer, os pacientes que fizeram uso tanto tiveram melhora, como essa melhora foi sustentada após a primeira dose só. Então, os pacientes realmente tiveram boa resposta. E é o que a gente quer que aconteça para outras doenças que também acometem a retina. Porque quando a gente pensa na camada de células ganglionares, que é onde está a alteração no Leber, ela é a camada mais superficial, então ela é de fácil acesso para quando a gente vai fazer a terapia gênica, digamos assim. E os efeitos colaterais da terapia gênica, para esses estudos que foram feitos com o boretigeno, eles foram mais efeitos relacionados à indução, ao procedimento em si, que foram muito poucos os efeitos colaterais, foram poucos e rapidamente revertidos, do que ao gene em si. Então, foi bem animador e os cientistas estão torcendo para que isso possa realmente chegar e fazer parte aí já para outras doenças também. Então, os resultados são promissores e a gente acredita, sim, que vai chegar para outras patologias. Então, hoje nós temos duas oportunidades de tratamento sendo adotadas. Uma com idebenone, que é uma vitamina, vou chamar de vitamina, né? É uma vitamina, ela vai dar força para a energia das células, e temos a terapia gênica. Então, elas não se conversam, são duas coisas que acontecem paralelamente na busca aí de ver quem consegue alcançar melhores resultados no tratamento e na retomada da recuperação da visão desse paciente, é isso? São muitos estudos, são muitos estudos. Se procura outros antioxidantes, inclusive mais potentes do que a idebenone. Então, tem outros estudos com outras medicações que sejam mais potentes. Existe a terapia gênica, existe a terapia com células-tronco, que está engateando um pouco em relação à terapia gênica. A terapia gênica, inclusive, está mais avançada do que as células-tronco. Células-tronco está engateando, digamos assim, em relação à terapia gênica. Existe cirurgias que você tenta fazer, pegar pedacinhos de células da retina e colocar na mácula, que é onde está o problema, então fazer uma substituição da retina que está doente para uma retina que está boa, usando como doador o próprio paciente. Existem as terapias com o olho biônico também, que tem se avançado muito, não só para Leber, mas para outras doenças da retina também. Então, a gente acredita que tem um caminho bem promissor, são muitos cientistas estudando em paralelo essas patologias. Certo. Nossa, e dá vontade de ficar com você aqui horas. Eu vi um monte de perguntas. E aí tem algumas perguntas assim que eu vou colocando aqui no ar, que é do pessoal. O pessoal pode perguntar. Fique à vontade, eu estou de olho aqui no chat, acompanhando. Aqui tem uma pergunta muito interessante, ó. A Leber pode causar tremores, deve ser tremores? Nas pernas, cansaço físico? Tremores, deve ser, né? Comeu uma letrinha. Porque o meu filho de 3 anos, ele já sente isso. E acho que então, assim, por se tratar de uma... Desculpa. É interessante falar, doutora, que isso é mais natural, essa doença é mais encontrada em homens, né? Você vê que é um menino de 3 aninhos. Então, se a senhora puxasse um pouquinho também essa informação para a gente nessa resposta aqui, por favor.
Pronto, então vamos voltar aqui um pouquinho para o começo. A gente falou que ela é uma doença hereditária que acomete as mitocôndrias. Todas as nossas mitocôndrias, elas foram herdadas da mãe. Então, na hora da fecundação, o pai contribui com o seu material genético e a mãe, a célula da mãe, que é o óvulo, ela tem todas as outras organelas e ela recebe esse material genético do pai. Então, por isso que é uma doença que é de transmissão materna. Então, a mãe afetada transmite a sua mitocôndria doente para os seus filhos. Maioria, a gente ainda não tem a resposta de saber o motivo de ser a maioria homem, talvez uma questão hormonal tenha a sua influência, mas a maioria dos acometidos, eles são do sexo masculino, mas existem as mulheres também que são acometidas em bem menor proporção. Em relação à pergunta do tumor, os pacientes que têm doenças mitocondriais, a Leber, caracteristicamente, ela afeta geralmente apenas o olho, mas existe o que a gente chama de forma pus, que é a forma que pode ter acometimento em outros órgãos, como, por exemplo, que órgãos são esses? Órgãos de alto metabolismo. Então, o cérebro, o coração, os músculos. Então, talvez possa ter alguma ligação esse tremor com a questão da alteração na mitocôndria, mas caracteristicamente o Leber tem acometimento ocular. Isso precisaria ser realmente bem melhor investigado. E aí talvez o neurologista sim entraria aí nesse diagnóstico diferencial, porque aí nós teríamos exames como a eletroneuromiografia que pudéssemos dar alguma pista sobre alguma alteração de ordem neurológica, mas em relação ao músculo. A Fernanda, antes de nós mudarmos um pouquinho a pauta, eu quero que a gente já está em metade aqui da live, eu quero a segunda metade para nós falarmos de reabilitação e de oportunidades. Falamos dos desafios, né, como estava proposto, e eu quero falar das possibilidades. A Fernanda ela está dizendo sobre o fígado, se o uso contínuo do idebenona pode causar, né, sobrecarga ao fígado. Como que a senhora observa isso? Tem algum estudo que a senhora gostaria de citar, por exemplo, para essas pessoas que estão interessadas no assunto procurarem e lerem mais também, isso ajudaria bastante. E a senhora tem alguma observação sobre essa questão da sobrecarga do fígado? Sobre sobrecarregar o fígado especificamente, não. O que alguns pacientes com Leber eles devem ter o cuidado são com alguns medicamentos que acrescentam estresse sobre as mitocôndrias. Então, por exemplo, paracetamol, ele pode... Tem uma lista que os pacientes podem colocar na internet e procurar medicamentos que devem ser evitados para pacientes que são portadores de doenças mitocondriais. Mas, de uma forma geral, seria evitar o estresse sobre a mitocôndria. E aí, alguns tipos de medicamento podem fazer isso. O tabagismo deve ser completamente excluído da vida dos pacientes portadores dessa doença. O etilismo também, o álcool, deve ser completamente evitado, porque são comportamentos que prejudicam ainda mais, eles sobrecarregam uma célula que já tem uma dificuldade natural, e aí você geraria um estresse a mais, um estresse oxidativo a mais. Então, sobrecarregar o fígado, não tenho conhecimento. A Gilvanete está pedindo aqui desculpas na digitação, parecia que o filhinho tinha 3 anos, mas já é um rapaz de 27 anos. E eu ia, inclusive, comentar isso, porque eu só tinha conhecido até hoje casos a partir dos 15, 16 anos, né? É essa idade, até uns 36, que geralmente se manifesta a Lyon, não é isso, doutora? Falhou aqui um pouquinho, desculpa. Eu estava falando sobre a idade, que geralmente a idade que se manifesta a Lyon entre 16 e 36 anos, essa é uma faixa etária, que aí eu estranhei quando tinha 3 anos de idade, ele tem 3 anos. Isso. Ele tem Lyon há 3 anos. É uma média, Tá. Seria essa idade preferencial, né? Adolescência, início da adolescência, início da fase adulta, mas existe relato nos extremos de vida também. Tanto pacientes ainda na infância, como pacientes já
com idade mais avançada, acima de 60 anos, acima de 70 já tem relatos também de pacientes, principalmente em mulheres pós-menopausa. Então, daí também se suspeitar que a parte hormonal teria um efeito, sim, protetor, porque há esse relato de a mulher vinha bem e aí depois de ter entrado na menopausa, ter surgido a doença. Uau, além de tudo, a mulher ainda tem esse risco depois dos 45 anos, então, quando ela entra na menopausa. Então, quando nós olhamos para essa questão, é a questão da energia. Então, tudo que retira a energia dessa pessoa, se ela já está predisposta a essa não fabricação de energia pela mitocôndria, tudo que causa estresse, então, cigarro, bebida, estresse emocional, ele pode agravar essa situação da Lyon, é isso? O paciente portador de Leber, ele deve ser acompanhado de forma multidisciplinar. Ele precisa do médico cardiologista, eventualmente ele pode precisar, por exemplo, de um cardiologista, do neuro, mas precisa da equipe multiprofissional. E aí o nutricionista teria que entrar também, o educador físico, porque a atividade física, como muitas outras, para a prevenção de muitas outras doenças, não seria diferente com o Lyon, então a atividade física é de extrema relevância. Então, esse acompanhamento multiprofissional, ele é muito bem-vindo. Certo. Olha, doutora, realmente eu estou encantada com o seu nível de conhecimento. Parabéns, viu? Acho que conseguiu atender aqui a todos nós que temos uma série de dúvidas. E, além disso, eu quero dizer para quem está nos assistindo que pode acessar o Instituto Reconvexo, está aí o endereço, e lá nós temos matérias dentro do site que demonstram ainda com mais detalhes isso que a doutora vem falando, com oportunidades de links para chegar em artigos acadêmicos, para poder ler um pouco mais. Tem uma seção somente sobre Lyon Plus, né, que o Lyon Plus ela se desdobra ainda mais, ainda é mais desafiante do que a Lyon, vou chamar de comum, né, doutora? Exatamente, exatamente. Outra coisa que os pacientes devem ter também muito cuidado, quando a gente é acometido por uma doença e a princípio ela é incurável, a gente gosta muito de pesquisar e não há nada de errado nisso, mas a gente tem que ter um cuidado com as fontes de onde a gente está tirando essas pesquisas. Então, você procurar lugares que são respaldados, então, agências que têm realmente um comprometimento, porque tem muita gente que, infelizmente, se aproveita de um momento de fragilidade do paciente, daquele familiar, para, infelizmente, tá colocando coisas que não condizem com a realidade. Então, fazendo promessas de tratamentos que não tem comprovação científica nenhuma. Então, assim, sempre tenha cuidado com algo que envolva dinheiro, tá certo? Então, um medicamento que eu ouvi falar, não sei aonde, que custa não sei quantos, pacientes que são recrutados para pesquisa, se alguém tiver aqui já sido recrutado para pesquisa, vocês bem devem saber que os pacientes recebem apoio para isso, não o paciente vai estar pagando para participar de estudo, de pesquisa, né? Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado de procurar fontes. O site de vocês tem muita informação legal, no YouTube também. Então, quer pesquisar? Procura antes saber o que está por trás daquilo dali, porque senão pode vir a ter problemas. Doutora, esse instituto, ele foi fundado pelo doutor Mário Vilhena, que é advogado, porque ele tem a Lyon, ele é afetado pela Lyon há 4, 5 anos, a mutação genética dele é a 8772, e foi a dificuldade de encontrar informações num único lugar, ou num lugar que inspirasse um pouco mais de segurança, que o motivou a criar um Instituto Reconvexo, né? E aí mexeu com todos nós que somos amigas e amigos dele, né? E cada um com a sua expertise trouxe um pouco de conhecimento e vem ajudando e mantendo o site de pé e ajudando a formar as conferências internacionais, né? A localizar grupos de Lyons, tem grupos de Lyons no mundo inteiro, né? O Mário mesmo, ele foi para a Índia, ele foi para a Alemanha, ele foi para a Inglaterra, para a Argentina, tem grupos muito fortes nesses lugares, além de universidades que estudam o assunto com total seriedade, com total segurança,
para a pessoa que está afetada por essa doença. Então, a sua observação é realmente fundamental, porque nesse momento que toma o choque da notícia, a pessoa sai procurando informações, sai procurando alguma possível solução. E é nessa daí que ela acaba sendo explorada e sendo enganada. Né? Agora, tem uma outra fase que eu gostaria de conversar com a senhora, com você, e é muito interessante porque eu tenho visto o seu currículo e é realmente a sua área de atuação, que é a reabilitação, né? É a área que você se desdobra muito e tem contribuído bastante na reabilitação de pessoas com a visão subnormal ou pessoas, né, perda, né, severa da visão. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre esse lado da oftalmologia, como que funciona a reabilitação, quem deveria procurar reabilitação, né, em quanto tempo deveria se procurar essa reabilitação. Então, a segunda metade da nossa live, para nos encaminharmos para o final, que viesse realmente essa possibilidade de descobrir que tenho Lyon, ou descobrir que fiquei cega, descobrir que tenho uma cegueira, ou que estou perdendo. O que eu posso fazer para ter qualidade de vida? Existe possibilidade de ter alguma qualidade de vida? E aí entra a sua posição como profissional, eu gostaria de ouvi-lo. A reabilitação visual, na verdade, ela é encantadora, porque ela abrange uma grande quantidade de pacientes, desde a fase, da fase pediátrica até adultos, idosos, e ela é bem encantadora no seguinte sentido: muitas vezes o paciente já vem com aquele diagnóstico, muitas vezes encaminhado pelos seus oftalmologistas, com a quantificação da sua visão, e quando a gente chega no consultório de reabilitação visual e que a gente vai testar novamente a visão, só o fato da gente utilizar equipamentos especificamente para a reabilitação, a gente já consegue mostrar para o paciente que não é só aquele 20/20 ali, não é só aquelas letrinhas que o médico oftalmologista dele queria que ele encontrasse. Existem os pacientes que têm uma perda visual mesmo leve, moderada e severa, que com o uso de equipamentos adequados conseguem ter uma satisfação visual considerável. Então, o paciente que eventualmente não conseguia ler com óculos adequados, óculos de grau mais forte, então com lupas adaptadas que permitem ampliação de visão, com o uso de telescópios manuais, com o uso da tecnologia assistiva, como a gente chama, então consegue ter uma vida completamente, é como se tirar o paciente literalmente da escuridão onde ele estava. Quando a gente pensa em deficiência visual, a principal causa de deficiência visual no Brasil e no mundo é a falta de prescrição de óculos. É o paciente que não usa o óculos que deveria usar. Então, o paciente muitas vezes não está enxergando, não é por uma doença em si, mas por falta de óculos. Então, mesmo para os pacientes que têm uma doença, eles precisam identificar se tem, por exemplo, a necessidade de estar usando óculos. Com óculos adequados, o paciente melhora a sensibilidade ao contraste, é possível fazer adaptações ópticas a partir daquele grau inicial do paciente. Então, existe um mundo a ser descoberto após o diagnóstico, sim, de uma doença a princípio incurável. E é aí onde entra o encanto da reabilitação visual. E não me canso de me emocionar com os pacientes que já estavam há muito tempo sem ter o seu hobby, por exemplo, uma leitura, e que de repente com óculos adequados, com recursos muitas vezes mínimos, muitas vezes que está na nossa mão, que é o aparelho celular, a gente consegue mostrar para ele um novo mundo. Então, a reabilitação, ela deve estar no farol do médico oftalmologista e deve estar no farol também dos pacientes, para que, bem, até aqui o oftalmologista tradicional me ajudou. E agora, né? E agora a gente vai lutar pela reabilitação. E quanto antes o paciente se envolve nesse processo de reabilitação visual, maiores vão ser o ganho. Porque mais ele vai poder treinar aquele auxílio que foi, por exemplo, prescrito para ele. Então, mais contato ele vai ter com as novas tecnologias. E aí ele vai poder ter os ganhos que advêm do uso de auxílios ópticos. E quando você fala de novas tecnologias, eu gostaria de registrar que eu fiquei impressionadíssima
Na segunda conferência que nós tivemos aqui em São Paulo, nós usamos o espaço de uma faculdade ali na Liberdade, que nos cedeu o auditório, e era um espaço bastante agradável, e nós tivemos a oportunidade de ir numa parte do auditório, montar uma bancada com uma empresa que veio do interior de São Paulo, demonstrando só o que tinha de tecnologia, só não, tudo que tinha de tecnologia para favorecer na leitura, na identificação do contraste, usar teclado de computador, programas para usar o computador com maior facilidade, né, leitores de todos os tipos, óculos, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco agora dos equipamentos, o que te chama mais atenção como inovação, e às vezes até aquilo que ainda não é mais inovação, ele tem tanta relevância e tem tanta eficácia que vale a pena ser relembrado aqui nessa sua fala. Isso é realmente bem interessante, porque tem coisas que realmente são muito simples, que o paciente já tem em mãos e às vezes não despertou, mas de uma forma geral nós temos diversos tipos de auxílios. Existem os auxílios óticos, os auxílios não óticos, os auxílios de informática, nós temos os auxílios eletrônicos, e aí realmente vai depender do grau de dificuldade desse paciente. E também do objetivo. A gente gosta muito de quando o paciente chega para conversar na reabilitação visual, a gente não coloca um monte de coisa ao mesmo tempo para aquele paciente. A gente começa aos poucos, não vai ser um encontro só, então a gente conversa com o paciente, olha, nós estamos aqui diante de uma dificuldade, nós precisamos entender que diante dessa dificuldade, o que é que a gente pode melhorar? Qual é o potencial que você tem? E nós vamos explorar esse potencial. E muitas vezes são coisas realmente muito simples. Então, a primeira coisa que a gente deve tentar extrair do paciente é o objetivo. Vamos lá, vamos traçar um objetivo. O que é que está te causando maior dificuldade nesse primeiro momento? É a leitura? É o caminhar? O que está dificultando mais? E a partir daí a gente vai tentando puxar desse paciente, vamos fazer o exame dele, testar a visão com as tabelas adequadas, e aí a gente vai sugerir o que é que a gente pode fazer. Então, não é tudo de uma vez, muitas vezes não é só o médico oftalmologista que está envolvido nesse processo, quando o paciente, às vezes, recebe uma indicação de um auxílio óptico, às vezes realmente é fácil dele manusear aquilo ali, mas às vezes precisa, por exemplo, de um terapeuta ocupacional para poder mostrar para aquele paciente, no ambiente do paciente, como é que ele vai fazer uso daquilo. Às vezes precisa do terapeuta ocupacional para dar uma orientação para a família desse paciente, como é que ele deve conduzir, inclusive, o paciente, como deve ser o andar, como é que você ajuda esse paciente a caminhar na rua, como é que você ajuda a casa desse paciente, porque a casa, ela é bem importante, né? Então, a iluminação da casa, você procurar não mudar objetos de lugar para facilitar o encontro de determinados objetos pelo paciente. A gente usa muito também os contrastes, então, paciente que tem dificuldade com sensibilidade ao contraste, a gente orienta que aumente o contraste das coisas. Então, um objeto, na hora da alimentação, por exemplo, uma mesa com uma toalha escura e um prato mais claro, ou, por exemplo, uma xícara escura para tomar o leite e uma xícara clara para tomar o café, porque os contrastes vão facilitar para o paciente. Então, de uma forma geral, os auxílios óticos, vão depender do que se trata a patologia. Os pacientes de Leber, por exemplo, os auxílios de ampliação, eles caem bem, são de grande valia, porque a gente tem o que o paciente de Leber ele deve levar em consideração, e deve servir, digamos assim, de estímulo, porque a perda visual, por se tratar da visão geralmente central, ele tem um campo de visão onde a gente pode utilizar recursos de ampliação e utilizar uma retina que ainda é saudável para que ele consiga fazer as atividades. Então, realmente, tem um mundo de possibilidades pós-diagnóstico, pós essa introdução da medicação, dessa terapia. Existe muita coisa que ainda pode ser feita, sem falar nos eletrônicos, porque recursos eletrônicos a gente tem inúmeros, inclusive os pacientes mesmo trazem para a gente as novidades. E a gente não se cansa de se surpreender com cada vez mais auxílios eletrônicos
de smartphones que facilitam o dia a dia do paciente. Você falando me lembrou de um exemplo que eu vi e que eu vou fazer aqui para o pessoal identificar como que um paciente de Leber enxerga. Ele me enxerga assim, ó. Ele vê meus movimentos Isso, aqui exatamente. em volta, ele sabe que a Valéria está aqui, ele reconhece a voz, o gestual muitas vezes, mas ele enxerga assim, ele tem o centro do olho dele, dessa pessoa acometida por Lyon, ele não consegue ver, né? Mas ele tem o periférico. Então, o que eu vi nessa conferência foi algumas demonstrações de aproveitar o que ainda tem, né? De olhar, de aproveitar o que ainda está bom, o que ainda é possível ser aproveitado para leitura. Eu tenho, né, um dos nossos amigos, ele lê muito aqui de lado, né? E isso a reabilitação foi ensinando para ele, né? Não tem aqui, então não vamos brigar com aqui, vamos encontrar uma outra maneira e reduzir estresse, reduzir a tristeza, reduzir inclusive a baixa, né? O problema da autoestima. Porque da a pessoa autoestima, muito, porque principalmente por acometer adultos jovens, às vezes é início de adolescência, início de idade adulta, então já são inúmeros os conflitos, né? E aí você se pegar numa situação que pode trazer um pouco mais de dificuldade, a gente tem que pensar realmente em alternativas. E o acesso hoje em dia facilitou muito. Quando é que a gente poderia imaginar, há 2 décadas atrás, a gente está fazendo isso daqui ao vivo, então você em um lugar totalmente bem distante de onde eu estou, conversando ao vivo, interagindo com outras pessoas, o próprio telefone celular, quando é que a gente iria imaginar que ele traria tantas funções, inclusive ligar, né? Que hoje o que a gente faz menos, talvez, num aparelho de telefone celular, sejam as ligações, mas são recursos que antigamente eram inimagináveis e hoje em dia a gente pode considerar ainda um pouco difícil, mas que tem se popularizado. Muitas pessoas têm conseguido acesso aos smartphones, aos tablets, aos computadores, e que tem feito realmente uma revolução para os pacientes em reabilitação visual. Eu penso que trazer uma pessoa como você para falar fora do consultório, fora do atendimento, porque isso pode acontecer com qualquer uma e qualquer um de nós, né? Ou com uma pessoa querida, e como se nunca ouviu falar disso, o que faz? A primeira coisa é só o desespero, né? E o desespero não é bom conselheiro em momento nenhum da vida. Então, tê-la aqui falando conosco com essa leveza, né, da reabilitação, dessa alegria, esse brilho nos olhos que a senhora apresenta, esse sorriso na voz, né, para quem não nos enxerga, porque hoje nós temos aqui uma série de pessoas que eu conheço pelo nome, você que estão nos assistindo e não tem a condição visual, mas está nos ouvindo, percebe o sorriso na sua voz ao falar de forma tão esperançosa das possibilidades de reabilitação. E nós estamos vivendo no mundo uma situação muito pesada. Brasil, são quase 270 mil mortos por Covid-19. Todos os lados que nós olhamos, nós temos uma notícia de choro, de perda, né? E nós temos que trabalhar para isso, para resolver essa situação, mas nós temos também que nos manter de pé, e o que nos mantém de pé é a esperança. Então, agora, na sua fala final, eu gostaria que você trouxesse uma fala de esperança e pensando mesmo na reabilitação. E eu vou lhe contar, vou trazer um caso aqui para que vocês possam entender por que eu estou pedindo isso. Eu conheci uma pessoa que perdeu a visão e a esperança dela de voltar a ter a visão retardava muito a aceitação da necessidade de uma reabilitação. E isso foi fazendo, a cura não vinha, a reabilitação não era exercitada, e, ao mesmo tempo, a autoestima ia caindo, e a depressão aumentando, e essa situação de debilidade emocional foi muito severa na vida dessa pessoa. Então, a minha fala para você que é familiar, que é amigo, não vamos perder as esperanças de jeito nenhum de que a cura pode vir. Eu creio em curas, eu já assisti curas incríveis na minha vida, graças a Deus. Mas que, paralelamente à espera da cura, que nós possamos agir. E reabilitação, por isso a doutora está aqui conosco, para falar um pouco mais disso,
E qual a sua opinião, qual o seu conselho a respeito dessa história que eu acabei de contar e a sua relação com seus pacientes e as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que poderiam ouvir da senhora, de você? Falou que é doutora, a gente já coloca um senhor e uma senhora pesado na frente, mas poderia ouvir de você nessa noite, antes de encerrarmos a nossa conversa de hoje. Desculpa, Valéria, esse finalzinho agora cortou completamente aqui para mim, eu não escutei, ficou tudo bem picotado, acho que a internet ficou bem ruim nessa última fala aqui sua. Eu só repeti o início, que nós precisamos de esperança. E estar na reabilitação, uma pessoa que trabalha na reabilitação, seja em qual nível ela traz esperança. E que a sua fala de esperança possa vir ao encontro dessas pessoas que descobriram que tem Lyon, ou que estão com perda de visão severa, e que estão retardando chegar até a reabilitação. Vou pedir desculpa de novo. Alô? Alô, consegue me escutar? Alô, som? Vocês aí no chat, vocês estão me escutando? Agora eu estou ouvindo, é porque ficou todo picotado, não consegui entender. Tá. Tá todo mundo ouvindo ou sou só eu que estou ouvindo assim, picotadinho? Eu estou aqui no chat também. Mas eu repito, não tem problema. Sobre a esperança via reabilitação. Uma pessoa descobre que tem uma doença severa de perda de visão e fica esperando a cura, um tratamento, ao invés de se entregar à reabilitação. E essa reabilitação tardia pode significar ainda maior perda de autoestima, maior possibilidade de desenvolvimento de depressão. Então, não estou conseguindo entender, Valéria. Ai, que pena. Eu não estou conseguindo entender. Eu vou colocar no chat a pergunta. Alô? Pronto, vamos ver se eu consigo ver. Vou colocar no chat. Alô? 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 Aqui, peraí, vou colocar por escrito aqui. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Se realmente cortou, não entendi. Pegou no chat? Pronto, agora pelo chat eu estou vendo. Faltou o F do falando, viu? Comi o F aqui no chat. A gente passa por momentos tão difíceis, né? Agora eu consegui entender aqui pelo site, mas vocês estão me ouvindo, né? Dá para entender a minha voz, né? Então, assim, a gente vive momentos tão difíceis e a gente acha que por que foi escolhido, né? Por que aconteceu comigo? Sempre o jardim do outro é mais florido, né? É a impressão que a gente tem, mas todos nós vivemos inúmeros conflitos. E o que a gente precisa é reconhecer o problema. Lógico, a gente ter a capacidade de ter indignação até para nos mover em busca de sermos melhores, mas que isso realmente não seja um atraso, e sim um impulsionador. Diante da dificuldade, o que é que eu posso tirar de melhor? O que é que há por trás disso daí? Que lições eu posso tirar? E aí, realmente, o apoio familiar ele é fundamental, são o nosso alicerce, a nossa família, os nossos amigos, e eu quero deixar realmente mensagem de esperança, porque assim como outras patologias durante a história da humanidade, muitas não tinham cura e acabaram sendo descobertas muitas vezes por acaso, com Lyon também pode acontecer isso, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, que há alguns anos atrás, paciente, por exemplo, portador de tuberculose, ele era isolado, perdia convívio familiar, ele era um excluído da sociedade, e hoje em dia apesar de continuar sendo uma doença comum, mas é uma doença tratável. Então a gente acredita, a humanidade só cresce, o homem só tem um único sentido, que é para cima, né, que é de crescer, de evoluir, e a gente
tem que acreditar que realmente vai chegar, que não, agora o que a gente não pode é se amargurar, por que não chegou agora, por que não chegou para mim, mas vai, em algum momento, vai haver a solução. A descoberta do código genético foi uma coisa revolucionante. Agora, realmente, dizer que é fácil, a gente não pode dizer, mas a gente não pode desacreditar. É a nossa fé que nos move e que trouxe a humanidade aonde está. E a gente tem que acreditar que os cientistas, muita gente, são muitos estudos, muitas pessoas envolvidas na busca da cura de não só Leber, mas de muitas outras doenças. E que o fato de ter aparecido uma medicação que já consegue dar uma freada nessa doença, que já consegue retardar a perda visual, a gente tem que agradecer e, a partir daí, ter esperança de que novas medicações, inclusive, como é que eu falei, que são medicações que estão surgindo agora, inclusive, tendo mais potência. Então, a gente tem que acreditar. E lembrar da reabilitação. Não pode deixar de fazer parte do cardápio dos pacientes portadores de doenças que são, a princípio, incuráveis. A gente tem a parte da reabilitação. Isso não serve só para a visão, serve para quem faz reabilitação motora, reabilitação auditiva. Então, os canais estão abertos para que vocês sejam todos bem acolhidos, como tem sido feito pelo Instituto Reconvexo. Perdão. Doutora Maria Vitória, não é à toa que seu nome tem Vitória até no nome. Você realmente é uma pessoa de uma energia muito boa, muito potente. Parabéns pela escolha da sua carreira, da sua profissão. Aliás, todos os médicos, médicas, enfermeiras, todos que estão na saúde, demonstram a cada dia, desde o fechamento do nosso país, né, fechamento do mundo por causa dessa Covid-19, o valor que vocês têm. E para nós, brasileiros comuns que dependemos do SUS, né, é uma honra poder contar com profissionais atendendo no SUS desse nível de qualidade, com esse nível de dedicação, que o SUS é nosso, temos que fortalecer o SUS, e se não fosse o SUS, o número de mortes pela pandemia seria muito maior, o número de pessoas sem acesso a reabilitações seria estrondoso, porque é um tratamento caríssimo, né? A reabilitação, ela requer um trabalho muito minucioso, uma especialização muito delicada, e é muito caro, e o SUS oferece isso. Às vezes demora a chegar ao seu atendimento, mas ele chega. Insista principalmente em que o SUS seja fortalecido, não seja sucateado, não perca orçamento para seja o assunto que for, porque é o SUS que está socorrendo hoje o povo no Brasil. E muito obrigada mais uma vez por ter atendido nosso chamado, nosso convite. Quero agradecer o Cleiton, que apresentou você para nós, né? Ele entrou em contato com o Instituto Reconvexo, dizendo, olha, eu ouvi uma médica na rádio e vocês têm que encontrar. Eu falei, conta o contato dela que a gente conversa com ela. E ele realmente fez esse contato, ele, o apoio da esposa também fez o contato com você, e hoje nós estamos aqui há quase 1 hora falando sobre uma doença e sobre, ao mesmo tempo, esperança. Né, e que a esperança prevaleça a qualquer dor e possamos aí unir forças para continuarmos nessa luta pelas doenças raras, que não são tão raras assim. 45 milhões de pessoas no Brasil têm alguma doença rara, e Lyon, a perda de visão está entre elas. Então, vamos unir forças. Você não tem o problema, mas a sociedade que você vive, alguém tem. Então, você tem que se movimentar. Se quer uma sociedade melhor, temos que nos movimentar coletivamente por uma sociedade melhor. Senão, nós não vamos ter a sociedade melhor. É simples assim. Então, muito obrigado a você e a todos e todas que estiveram conosco. Eu parabenizo o trabalho de vocês, porque é graças a pessoas como Mário, como você, que coloca um canal nesse no ar, né, para divulgar informação de qualidade, com credibilidade, e a gente sabe por trás desse site existe um trabalho fenomenal, já com dois congressos, né, onde vocês conseguiram reunir
profissionais dos mais diferentes campos para poder ajudar a trazer informação para os pacientes e familiares portadores de Leber. Então, eu parabenizo e estou à inteira disposição para quando quiser conversar mais um pouquinho, a gente poder trocar, porque, na verdade, é uma troca, né? Eu aprendi muito com o Cleiton foi incansável na busca também de mais informações e de tentar agrupar, reunir pessoas nesse nosso país gigantesco, continental. Então, não é um trabalho que não é fácil, mas que está aí os frutos. Muito obrigada e até a próxima. Nós estaremos em breve com mais um vídeo, com mais uma live, com mais um ao vivo nesse canal e aceitamos as sugestões. Acesse o nosso site, lá você tem o Fale Conosco, você pode sugerir, pode indicar profissionais, inclusive, para serem convidados, como o Cleiton fez, ele indicou a doutora Maria Vitória, e olha que indicação certeira. Gratidão eterna para você que aceitou o convite, doutor, e para a Cleber que indicou. Uma boa noite, bom final de semana, fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem bem.